Olá, bom dia. Mais uma vez aqui para um bate-papo sobre causas emocionais de alguns sintomas físicos. Eu sou Sônia Martins. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Para quem ainda não me segue, é um prazer ter você aqui. Para quem já me segue, que bom que você está aqui mais uma vez. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal aí chegar para ouvir hoje as causas emocionais sobre os problemas de tireoide e paratireoide, vou falando um pouquinho sobre o MPC, o método que eu trabalho. É um método. O método Procure Cicatrizes, ele tem base em ciências como nova medicina germânica, neurociência, epigenética, constelação familiar, e ele nos permite encontrar já numa primeira sessão as causas emocionais de todos os nossos problemas físicos ou emocionais. Bom dia, Nath, bom dia, Tati, sejam bem-vindas. Estou aqui aguardando um pouquinho, né? Enquanto o pessoal chega, falando um pouquinho do MPC, para quem não conhece. E esse é um tipo de terapia que a gente trabalha por temas, né? Diferente de outros métodos que você vai ali, que são conversacionais também, mas que a gente fica ali conversando até encontrar os problemas, né? Que a pessoa mais, o próprio cliente que vai direcionando. No MPC a gente já tem todos os estudos e as técnicas para a partir do sintoma que a pessoa quer tratar, seja ele físico, emocional, o que quer que seja, de relacionamento, o que quer que seja, né? Então a gente já tem as ferramentas para conseguir de uma forma mais rápida chegar até a origem dos sintomas. Isso devido muito à epigenética, que nos diz que 95% de todas as nossas dores e doenças físicas, elas têm origem em causas emocionais. É o ambiente que nos adoece muito mais do que qualquer outra coisa, né? E também a nova medicina germânica, criada aí pelo Dr. Hammer, um alemão, que conseguiu nos seus estudos mapear todo o corpo humano e quais são os tipos de emoções que dão origem a qual área do corpo, fragiliza qual área do corpo, né? Então, bom dia para quem está chegando aí, Jaque, Juliana, Diego, oi Di, sejam bem-vindos. E vamos começar então, né, falando aqui do assunto de hoje. Muita gente ficou curioso, né, quando eu coloquei o post lá, eu fui colocando as perguntas, né, as enquetes durante a semana. Eu gosto de fazer isso porque aí, além de tudo, já me dá uma base para ver quais são os maiores problemas de vocês, o que vocês, né, o que vai ser mais assertivo, mais direto para os problemas de vocês. E muita gente ficou curioso quando eu comecei a colocar aquelas postagens, né, perguntando se você acelera os áudios do WhatsApp, né? Se você ouve, muita gente me diz que ouve todos os áudios. Algumas pessoas disseram que é só alguns, ou é só quando aquela pessoa que é muito enrolada. Mas muita gente disse que todos, né? Que eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para ficar ouvindo áudio por áudio ali por completo. Então eu acelero tudo, né? Você vai me contando, você que está aqui vai me contando de qual time você é. Você acelera todos os seus áudios, só alguns, só de algumas pessoas? Como é que é isso? Os próprios vídeos, né? Tem gente que não consegue assistir, e eu confesso para vocês que durante muito tempo eu assistia vídeo no mínimo no 1,5, a menos que a pessoa fosse de falar muito rápido, mas se não eu era pelo menos no 1,5 para poder ganhar tempo, né? O objetivo de quem faz isso, e eu confesso que eu fiz durante muito tempo, é ganhar tempo, né? Para
aquilo agilizar, né? Aquela vontade de que agiliza. Inclusive, quando a gente tem esse sentimento, quando a gente está conversando pessoalmente com a pessoa e a pessoa começa a falar mais devagar, a vontade que dá é dizer, vai, desembucha. Às vezes a gente até fala, né? A pessoa começa a falar, a gente começa até a falar antecipadamente as palavras para ela, né? Somente alguns, Juliana. Ai, ai, então. Outras coisas que a gente costuma fazer para ganhar tempo, né? É fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Essa daqui foi unânime. Essa 100% das pessoas que responderam disseram que procuram sempre fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo para ganhar tempo, né? E será que a gente realmente ganha tempo? E por que é que a gente faz isso, né? Já parou para pensar por que é que a gente vive nessa aceleração tão grande? Outra pergunta que eu coloquei também, que foi bem, né, que a grande maioria respondeu que sim. Ter a sensação de estar sempre correndo para dar conta de tudo, né? E aí, principalmente as mães, são mais acometidas disso, né? De casa, família, marido, filho, trabalho, amigo, igreja, né? Mas os homens também não ficam de fora. Tem muitos homens que trabalham, que estudam, que tem mais de um trabalho às vezes, né? E vive também nessa aceleração. E o pior é que assim, a gente tem a sensação de que a gente está sempre correndo e a sensação de que a gente nunca consegue dar conta de tudo, né? E de fato não consegue. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso depois. Outra sensação também que eu perguntei é a sensação de você já ter perdido ou de não ter conseguido algo ou alguma coisa, né? Por ser lento demais, por achar que seja lento, né, para agir ou para tomar a decisão, ou ainda porque você não se sentia forte o suficiente para tomar aquela decisão. E quando eu falo força, às vezes é até força física mesmo, né? Me sinto cansado, me sinto, né, assim, desanimado, e aí eu não consegui tomar aquela decisão tão rápido quanto era necessário ou agir, né, efetivamente. Às vezes eu até decidi, mas não consegui tomar a decisão em si. Bom dia para quem está entrando, bastante gente entrando, sejam bem-vindos. Eu estou só aqui introduzindo o assunto, né, sobre os nossos problemas de tireoide e paratireoide, o que pode causar isso, e contando um pouquinho aqui das respostas dos enquetes que eu fiz essa semana, né, sobre essas questões aí de que a gente vive correndo o tempo todo, acelerando áudio, acelerando vídeo, correndo atrás de tudo e não dando conta de nada, achando que a gente é lento para tomar decisões ou é fraco, né? Às vezes eu não tenho até força física, e esse em particular era o meu grande problema, né? Eu sempre fui muito magra, então desde pequenininha, ai, é muito fraquinha, ai, tadinha, não, deixa que eu faço para você, você não consegue, você é muito fraquinha, você não vai aguentar, né? E às vezes até com a melhor das intenções, mas isso trouxe consequências sérias para minha vida, né? E eu vou contar um pouquinho disso também nessa live, tá? Outra coisa, né, que às vezes a gente, que às vezes esse sentimento de eu não conseguir, eu perdi algo ou alguma coisa, né, perdi um negócio, perdi alguma chance, por me sentir lento e às vezes até preguiçoso, às vezes eu passei a minha vida ouvindo, você é preguiçoso demais, você não faz nada certo, você é muito devagar, né? Tem pessoas que têm até a piadinha em casa de que você é muito devagar, né? Lento quase parando. Esse aí, ó, é devagar quase parando, né? Então, se você ouviu coisas desse tipo, passou por coisas desse tipo, então saiba que se você não tem, é um grande candidato a ter problemas de tireoide ou paratireoide. Então, deixa eu começar falando um pouquinho do que é a tireoide, né, e as paratireoides. A tireoide é mais comum, a maioria das pessoas, né, sabe o que é uma glândula que a gente tem aqui, ela tem um formato de borboleta, e ela produz
dois hormônios, né, principais, que é o T3 e o T4, que a gente costuma ouvir bastante, e que eles são, e além disso, ela armazena o iodo, né? E esses hormônios, além da calcitonina, que era muito lerdo, a Aline sempre ouviu isso, então eu também. Bem-vinda. E então né, junto com as paratireoides, as tireoides também produzem a calcitonina e elas que vão regular o nível de cálcio de sangue, no sangue, né? E esses dois hormônios, do T3 e o T4, eles são responsáveis por nos dar energia, por nos dar força. Então, a pessoa que tem um problema de tireoide, muitas vezes, ela vai se sentir apática, ela vai se sentir lenta, ela vai se sentir sempre cansada, né? Ou muito acelerada, né? Dependendo se é o hiper ou o hipotireoidismo, então a pessoa pode se sentir sempre muito cansada, sempre muito, né, apática, ou sempre muito acelerada, né? Dependendo se é o hiper ou o hipo, tá? E a paratireoide, elas são 4 glândulas, na verdade, que elas ficam em volta da tireoide. São 4 glândulas pequenas que trabalham ali em conjunto. Ela secreta o paratormônio, que é responsável, junto com a tireoide, por manter os nossos níveis de cálcio no sangue. E os níveis de cálcio, eles são necessários no nosso sangue para a gente poder ter força, né? E agilidade também para decidir, para agir, né? Para decidir. Esse era o meu problema. O meu era o hiperparatireoidismo, né? Que era uma função exagerada de uma das paratireoides, segundo os exames, que estava secretando muito paratormônio. Qual é o maior risco disso? Se isso ficar, normalmente ele não tem muitos sintomas aparentes, né? A gente descobre meio que por acaso. No meu caso, eu descobri junto, né, com a osteoporose. Porque se eu preciso de sangue, se ele está produzindo muito paratormônio, ele vai precisar, ele entende que o nosso corpo precisa de muito cálcio. E ele vai buscar reservas de cálcio para jogar no sangue. Então, se a minha alimentação não tem o cálcio suficiente, e não porque eu não estou ingerindo, muitas vezes, nesse caso, porque a glândula já estava com uma disfunção, e aí eu vou dizer o que é que causa essa disfunção depois para vocês, ela vai buscar reservas de cálcio no organismo para poder jogar esse cálcio para o sangue. E onde é que a gente tem a nossa reserva maior de cálcio? Nos nossos ossos. Então, se esse programa ele fica ali ativo por muito tempo, ele pode causar a osteoporose, porque ele vai retirando o cálcio dos ossos ali em demasia. Por outro lado, além disso, esse cálcio, nessa grande quantidade de cálcio, ela vai sendo jogada para ser filtrada pelo nosso rim. E aí pode causar também os cálculos renais, que era outro problema também que eu sofri quase que a vida inteira, tá? Então, vamos lá. O que isso tem a ver, né? Então, o que esses problemas têm a ver com tudo aquilo que eu falei? Acelerar áudio, acelerar vídeo, tá sempre correndo atrás de tudo, sempre se achando lento e etc, né? Dentro da nova medicina germânica, a gente chama a tireoide de glândula do tempo. Como assim glândula do tempo? Ela é justamente nessa questão de eu preciso dar tempo, eu preciso de mais tempo, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso de tempo, eu estou sempre correndo contra o tempo. Esses hormônios que ela produz, como eu disse para vocês, eles são responsáveis por nos dar mais energia, para a gente ter mais força, mais ritmo, né? Ali para agir no dia a dia, para acelerar mesmo, né? O nosso metabolismo. E o que é que ativa isso? O que é que causa isso, né?
Então, são esses conflitos, né? Como eu disse, dentro da epigenética, da nova medicina germânica, os estudos deles comprovam que cerca de 95% de todas as nossas dores e doenças físicas, elas têm causa emocional. E não é assim um único conflito, tá, gente? São conflitos que geralmente se iniciam lá na gestação ou lá na infância, na primeira infância, e eles vão se repetindo ao longo da nossa vida, de uma forma cíclica, inclusive, né? Os estudos da epigenética mostraram isso, que os ciclos vão se repetindo ao longo da nossa vida, e conflitos da mesma natureza. Às vezes são coisas totalmente diferentes em circunstâncias, mas o sentimento que a gente tem é o mesmo. E é esse sentimento de eu sou muito lerda, de eu preciso ser mais rápida, eu não fui rápida o suficiente, eu não fui forte o suficiente. E aí, quando eu falo força, eu tô falando de força física, tá? Ali, ó, a Rosiane tá falando que ela não acelera vídeo nem áudio, mas tá sempre acelerada, não para o dia todo. Pode ser tireoide também? Pode. Tá? Pode. Na verdade, assim, hoje o que que acontece? O mundo em si exige muito isso da gente, né? É tudo acelerado. Para quem eu falei em específico das mães empreendedoras, donas de casas ou que trabalham, né? Não só empreendedoras, mas falei das mães porque, assim, as mães, muitas vezes, talvez na maioria, elas têm uma sobrecarga muito maior, né? Porque a gente tem que dar conta do trabalho, dos filhos, do marido, da casa, da família, dos amigos, da igreja, do cachorro, do periquito, do papagaio e por aí vai, né? Então a gente não para. E fora isso, hoje em dia, o nosso trabalho é muito virtual. E aí, para você poder competir numa rede social, e essa pandemia, né? Se por um lado disseram para nós, a pandemia trouxe para gente a oportunidade da gente parar, da gente desacelerar, da gente refletir naquela loucura, daquela rotina doida que a gente vivia, né? A gente ouviu muito isso no início da pandemia, mas parece que foi assim, só ali por uns 15, 20 dias, não sei vocês, mas essa é a impressão que eu tive, que foi só ali naquele comecinho que a gente teve essa chamada, né, ou essa oportunidade de realmente parar, de refletir tudo isso, porque depois veio o quê? Não, pera lá, isso não vai passar, porque no início a gente tinha a impressão que isso ia passar logo, né? Sei lá, um mês, dois, isso ia acabar. Mas quando isso foi se arrastando ao longo dos dias, semanas, meses, anos, né? Já estamos aí há mais de 2 anos convivendo com isso, então não dava mais para eu ficar em casa esperando a coisa voltar ao normal para trabalhar, então eu preciso dar um jeito. Então teve gente que ficou desempregado, teve gente que precisou, que tinha o seu trabalho no físico e teve que partir para o virtual, e a partir daí acabou aquele sossego prometido e nos quase que fomos convocados, né, aquela reflexão de parar e etc, né? Aí não, aí foi ao contrário. Então agora eu preciso me mexer, e agora eu preciso me mexer às vezes em alguma coisa que eu não tenho nem domínio, né? Então eu sempre falo que, por exemplo, eu tive o privilégio de que eu já estava no mundo virtual, eu já trabalhava totalmente pela internet, meu negócio era 99% pela internet, então eu não tive essa necessidade de correr para me adaptar, mas eu sei que eu sou quase que uma raridade no mundo, principalmente dentre aí das mães empreendedoras com quem eu mais convivo, né? A maioria eu sei que teve que se reinventar, que correr atrás, mesmo fazendo em casa, mas muitas vezes buscando uma plataforma para divulgar, e aí teve que aprender a mexer com algo que não conhecia, que não estava familiarizado, e aí com esse boom de gente, né, buscando mais ainda as redes sociais do que já buscava, aí começou então os algoritmos do Instagram, que sempre, né, que já vinham há bom tempo ali, a cada 6 meses, agora parece que a cada 3 eles vão mudando esses algoritmos e as entregas, e aí a gente precisa fazer 3 posts no feed, 15 no Stories e Reels e não sei o que e tal. Então
acelerou, parece que ainda mais, né, do que a gente já vinha acelerado. Então, o mundo hoje exige essa aceleração da gente. E se a gente for nesse embalo, e se a gente for acreditando que realmente eu preciso disso tudo, a gente vai. É por isso que quando vê, a gente tá lá ouvindo o vídeo acelerado, porque assim, e eu tô ouvindo enquanto eu tô fazendo um outro trabalho, né? E aí eu tô fazendo uma coisa aqui e ouvindo outra ali. Eu nunca paro para fazer uma coisa só, é um monte de coisas de cada vez, né? E aí, gente, quando eu estou nesses conflitos, porque isso são conflitos que a gente vive no dia a dia, né? Mas eu estou, e eu passo muito tempo, e principalmente se eu venho de uma criação que desde pequena eu ouvi isso, ah, você é muito lerdo, ah, você é muito preguiçoso, ah, você tem que ser mais rápido, ah, você não dá conta das coisas, vamos, menino, anda, ó, você tá demorando, nós vamos chegar atrasado, hein, ó, você não se arrumou ainda, guarda esses brinquedos logo. Sabe esse tipo de coisa que a gente ouve e a gente vai acreditando que a gente é muito lerdo, que a gente precisa acelerar? Então, se a gente já traz isso desde da infância, desde cedo, então quando eu chego nesse mundo que já exige essa loucura, então isso vai ser maior ainda. E principalmente se acontecerem perdas, né? Ou se acontecerem conflitos. Então, por exemplo, se eu era criança e minha mãe estava sempre brigando comigo, Anta, você vai você vai perder, vai chegar atrasado, é muito lento, você é muito preguiçosa. Então, aquilo vai causando em mim um conflito. E aí eu já vou aproveitar para contar o meu conflito. Eu sempre fui, como eu disse para vocês, muito magrinha, então era sempre aquela coisa de, ai, você é muito fraquinha, ai, você não vai dar conta. E isso foi entrando na minha mente. Então, realmente, eu acreditava que eu não dava conta porque eu era muito fraca. E a criança, a gente não tem ainda o nosso córtex pré-frontal formado, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo cognitivo. Isso ele começa ali, quando a gente nasce, ele começa a ser formado, mas ele só vai estar completamente formado por volta dos 25 anos, entre 20 e 25 anos. Então, quando a gente é criança, a gente entende tudo muito literalmente, tudo é muito maior, a gente não tem esse filtro do racional como a gente tem depois de adulto. Então, quando a gente vai ouvindo essas coisas, a gente vai acreditando. Então, você é muito lerda, você não, né? Então, a gente vai acreditar, você é muito fraquinha, você não vai dar conta. E aí você vai acreditando isso, não, realmente eu não dou conta, não, eu sou muito fraquinha, né? E aí, assim, nesse caso eu não passei, mas podem acontecer pessoas, por exemplo, de que apanha do valentão na escola, né? E aí acreditou que era o fraquinho mesmo. E vai, Rosiane, vai ficar gravada assim. E aí essas pessoas, então, essas crianças vão acreditando nisso. E elas passam a viver a vida dessa forma, acreditando que não dão conta, e daí muitas vezes a gente já nem tenta, porque você já acreditou que você não vai dar conta, né? E aí, conforme eu fui crescendo, e aí vai chegando a adolescência, é aquela fase de ter que ajudar em casa, né? E aí, ai, vamos, você é muito preguiçosa, ai, você não lava a louça. E aí a minha mãe trabalhava, ela era professora, ela trabalhava fora, e aí a minha incumbência era todos os dias limpar a casa. E ela chegava em casa e eu tinha limpado, mas eu tinha limpado do meu jeito, né? Do jeito de uma criança. E aí ela chegava e não tava do jeito que ela queria. Então aí ela já chegava brigando, ela nem perguntava. Eu falei para você limpar essa casa, você não limpou, olha a nojeira que tá, olha, né? Desse jeito, quando você casar, sua casa vai ser um nojo, porque você não me ajuda mesmo, porque você é uma preguiçosa. Tenho certeza que ficou aí no telefone com as suas amigas o dia inteiro e não fez nada. E sabe do que mais? Eu trabalho o tempo todo, eu trabalho muito para poder comprar as coisas para vocês, para poder comprar roupa, para poder comprar as coisas para vocês. Então, já que você não quer me ajudar, tudo bem, não precisa. Só que de agora em diante, o dinheiro que eu compro roupa para você, eu vou pagar uma empregada. E aí, não vou comprar mais roupa para você. Então, isso foi ficando gravado na minha mente. Eu não dou conta, eu sou preguiçosa, e eu fui acreditando, porque a gente acredita nos pais. Aquilo que os pais falam pra gente quando a gente é criança, a gente acredita. E o pior, a gente vai acreditando que a gente não é bom o suficiente, porque
como eu falei, a gente não tem o filtro. E outra que, assim, eu amo meus pais e eu preciso acreditar que eles me amam. Ou se eu estou nesse momento que ela tá me criticando, eu não me sinto amada, então eu não me sinto amada por quê? Porque eu tenho culpa, a culpa é minha, eu sou errada, eu tô fazendo alguma coisa errada, então é por isso que minha mãe não me ama. Se é, né, irmã? Por quem será, né? Com quem será que você aprendeu isso, né? Minha irmã tá falando que faz isso com a minha sobrinha, né? Com quem será que ela aprendeu isso, né? E eu já fiz isso com a minha filha, tá? Já fiz também, porque é o que a gente aprende, né? E a gente acha que aquilo realmente está certo e que a gente está errado. Até porque se eu acreditar, naquele momento que minha mãe tá me dando uma bronca, eu não me sinto amada. Então eu preciso acreditar que minha mãe não me ama, mas é porque eu não sou boa o suficiente. Porque se eu acreditar que não, eu sou boa o suficiente, e ainda assim ela não me ama, a dor é maior ainda. Então a gente precisa, para nossa sobrevivência até, inconscientemente, irracionalmente, acreditar nos discursos dos nossos pais, e a gente acredita e vai trazendo isso para nossa vida, né? E aí eu passei a minha vida dessa forma, a minha vida inteira, acreditando que eu não era boa o suficiente, que eu não era rápida o suficiente, que eu era preguiçosa. E aí, para poder provar que eu não era preguiçosa, então eu era o tempo assim, ó, acelerado, o tempo todo. Eu não parava, eu não me permitia descansar. Se eu tivesse para descansar muito, né? Então, por exemplo, no domingo terminei tudo, almoçamos, lavou louça, tá tudo, a casa tudo em ordem, tudo ok. Então, enquanto eu descanso, eu vou fazer um crochê, eu vou fazer alguma coisa que eu tô produzindo. E não é crochê muitas vezes para mim, às vezes é para vender, né? Porque antes de ser terapeuta, eu trabalhava aí com os artesanatos. Então, assim, eu tava trabalhando, né? Não era nenhuma coisa só para, enquanto eu converso, aonde eu fosse, eu levava ali um crochê, uma coisa assim, para ir fazendo enquanto eu estava conversando com uma amiga, por exemplo. Eu ia almoçar na casa de alguém e levava para ir fazendo, para nunca estar parada. Porque se eu parasse, era o meu inconsciente estava lá, gritando na minha orelha. Você tá parada conversando, né? Olha só, você é preguiçosa. Então eu tinha que estar o tempo todo acelerando. E aí, para poder ser forte, né, e tá acelerada o tempo todo, então eu precisava de mais cálcio, porque eu senti que eu era muito fraquinha, né, aí eu, né, juntou os dois discursos, então assim, eu sou preguiçosa, eu sou muito lenta, porque eu sou muito fraca, e aí então biologicamente, para minha sobrevivência, o meu organismo entendeu que eu precisava ter mais cálcio para poder ter mais energia. E aí ele foi tirando esse cálcio dos meus ossos, e isso foi, e o meu paratormônio estava lá em cima, e como é uma coisa silenciosa, que não tem muitos sintomas, eu só fui descobrir isso há pouco tempo. Há pouco tempo não, já faz aí alguns anos, quando eu, por volta, acho que há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. E quando eu descobri, então eu comecei a tomar medicação, e a medicação para o paratormônio em específico é a vitamina D, não tem um remédio específico, diferente da tireoide, né, que você tem ali os remédios para tireoide. Na paratireoide, a gente controla o PTH pela dosagem de vitamina D, que geralmente é proporcionalmente baixa. Então, se o PTH tá alto, a vitamina D tá baixa. E no início eu tomava vitamina D e o negócio estava mantendo controlado, mas chegou um ponto que eu não tinha mais, que eu não conseguia mais. Mesmo a vitamina D estando controlada, o paratormônio começou a disparar e só disparar e só disparar, e não tinha mais o que fizesse aquilo controlar. E aí eu fui fazer exames, milhares de exames de imagens, e fiz uns 3, 4 exames de imagem, e aparentemente, não ficava muito claro nas imagens, mas aparentemente uma das minhas paratireoides, ao invés de estar em volta aqui, que é o lugar delas, uma delas estava dentro da tireoide. E era essa que estava, né, pelos exames, que ela estava com essa disfunção. E aí, então, o caso era cirúrgico.
Só que qual era o problema, o risco da cirurgia? Se eu tirasse, eu não tinha, como ela estava lá dentro, eu não tinha como simplesmente abrir a tireoide, tirar aquela paratireoide ali, e assim, em tese, como tem outras 3, não teria problema, né? As outras 3 daria conta da função, mas eu não poderia abrir a tireoide e tirar ela de lá, eu teria que tirar aquele pedaço da tireoide. Então, muito provavelmente, né, eu corria o risco de aí ter um hipotireoidismo por conta de precisar tirar esse pedaço da tireoide. Então, era conviver com um ou com outro, né? E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E mesmo já nessa época, sendo terapeuta MPC, entendendo que o que causa esse tipo de problema são esses sentimentos, sabendo que tudo isso fazia sentido para mim, porque era o que eu tinha vivido, e até assim tentando ressignificar comigo mesma muitas coisas, mas isso não estava dando. A osteoporose já regrediu para osteopenia, tô ganhando massa óssea, né, muitas outras coisas eu já tinha conseguido colocar ali nos eixos, né? Mas esse bendito desse PTH não conseguia, então eu falei, não. E às vezes a gente fica, né, muito naquela de, eu não vou pedir ajuda. Por quê? Se eu já sou fraquinha, se eu já não dou conta, e eu pedir ajuda para alguém, então eu vou estar demonstrando ainda mais a minha fraqueza, né? Como se eu estivesse assinando esse atestado de incompetência, de fraqueza. Como é que eu, terapeuta, vou pedir ajuda para alguém? Se eu não estou conseguindo resolver o meu problema, como eu vou resolver o problema de alguém? Essa era o novo conflito aí que vinha junto com o PTH também, né, ali me corroendo. Mas chegou um momento que eu falei, não, ou é isso ou é a minha saúde, né? Então eu preciso, não vou ter jeito. E aí busquei uma colega de MPC, fiz uma sessão com ela e tem o post, né, lá no meu feed, depois vocês podem conferir. Em 30 dias eu tinha feito, e quando eu decidi fazer a sessão, foi porque eu fiz o exame e tava lá em cima. O normal é por volta de até 85 e ele tava em 165. Então eu falei, não dá mais, né? E aí marquei a sessão, fiz a sessão naquela semana, né, com a colega, e na semana seguinte, e no mês seguinte eu tinha que voltar na médica para repetir o exame. Exatos 30 dias depois eu repeti o exame. 30 dias depois do primeiro, eu repeti o segundo exame, e de 165, e vinha subindo já há mais de 6 meses, estava só subindo e não baixava de jeito nenhum. Em 30 dias, de 165, ele caiu para 82. Então, assim, mágica, ciência, né? É a ciência comprovando que as nossas emoções, elas afetam muito mais o nosso físico do que a gente possa imaginar. Então, assim, quando eu entrei, na verdade, no curso do MPC, quando eu decidi ser terapeuta MPC, já foi por benefícios que eu fui, por curas que eu fui experimentando na minha vida. E eu falei, não, esse negócio é muito bacana, eu preciso levar para mais gente isso, né? Mas esse foi especial, porque foi justamente nesse momento de que eu não sei mais o que fazer, e mesmo já tendo conhecimento eu não consigo. E hoje eu falo que assim, isso me proporcionou, ao invés das pessoas me verem como fraca, isso me proporcionou as pessoas se identificarem, né? E se permitirem serem frágeis, se permitirem serem humanas, né? Precisando de cuidados também. Por que isso acontece, gente? Todas essas memórias, elas ficam no nosso inconsciente e nas nossas células também. Os estudos da epigenética mostraram que na membrana plasmática ficam registrados
todos, absolutamente todos os eventos, tudo que a gente viveu na vida fica registrado em cada uma das nossas células, além de no nosso inconsciente. Só que quando a gente começa a buscar, mesmo a gente tendo conhecimento, é como se assim, sabe quando você está mostrando a casa para alguém e tem aquele cartinho da bagunça? Que isso, tudo você vai jogando lá e só fechando a porta. Então aí você está passando, mostrando, aí de repente tem aquela porta ali, aí você passa, só fecha a porta. Aqui não tem nada. Não, não tem nada aqui não. Vamos, passemos adiante, sabe? Esse tipo. É mais ou menos isso que o nosso inconsciente faz com a gente. Ele fecha a porta daquele quartinho ali. Pra quê? Para nos proteger, porque sabe que aquilo vai causar dor. E realmente era uma dor. No meu caso, sabe o que que era? O X da questão, porque assim, tinha toda essa questão que eu contei pra vocês, de você é preguiçosa, você é fraquinha, não sei o quê, né? Mas a minha mãe morreu fazem 12 anos. E ela foi muito de repente, ela sentiu uma dor, ficou internada, ficou 15 dias internada, ficou acho que 4 ou 5 no quarto, 10 na UTI, não conseguiram descobrir a causa, porque ela foi perdendo sinais vitais, e aí a prioridade era manter os sinais vitais, para depois fazer mais exames, já tinham feito uma bateria de exames, né, e aí não deu para fazer mais por conta disso, e em 15 dias ela morreu, sem diagnóstico. A gente não tinha nenhum diagnóstico para entender o que tinha acontecido. É óbvio que hoje, conhecendo tudo que eu conheço aí do MPC, hoje eu sei o que aconteceu. Mas na época a gente ficou, né? Foi um choque brutal. É óbvio que a morte de qualquer mãe não é fácil. Mas assim, de uma hora para outra, dessa forma inesperada, com 59 anos, né, sem diagnóstico, então foi muito duro, muito difícil. E mesmo quando ela internou, mesmo que assim, com 4 ou 5 dias que ela estava internada, antes de levarem para UTI, a médica me chamou e ela falou para mim, olha, você pode começar a chamar a família, e avisar, porque o caso dela é muito grave e a gente pode perder ela a qualquer momento sem diagnóstico. Isso minha mãe estava no quarto ainda, consciente. E eu falei, como assim, né? Então, assim, por mais que a médica me falasse isso, eu não acreditava. Eu tava vendo ela ali no quarto, né? Eu tava com muita dor. Ela tinha tanta dor que ela tomava morfina e a dor não passava, né? Então, eu sabia que tinha algo sério, mas assim, jamais eu imaginava que pudesse chegar a esse ponto. Mesmo a médica falando, eu não acreditava. E aí, quando né, infelizmente ela acabou falecendo e tudo mais, e foi muito difícil, e já faz 12 anos, e eu ainda sinto muita falta dela, é óbvio, né, e eu sei que a gente vai sentir pro resto da vida, é impossível, não, mas eu achava, e no início, inclusive, passei 2 anos ali num estado depressivo, né? Eu só não entrei naquela depressão brava mesmo porque eu tinha uma filhinha, minha filha na época tinha 1 ano e meio, e eu olhava para ela e eu falava, não, eu preciso levantar da cama porque eu preciso cuidar dessa menina, porque senão eu teria me entregado. E foi a partir daí, inclusive, que eu tive uma menopausa precoce aos 39 anos, né? E o ovário, ele tá ligado com grandes perdas, né? Na época eu não sabia, hoje eu entendo e faz todo sentido para mim, né? E foi vindo todas essas outras coisas aí também foram em decorrência disso. E quando então eu fiz a sessão e a gente foi datando, porque dentro do MPC a gente tem uma técnica para conseguir, como eu disse, a epigenética mostra pra gente que esses conflitos eles vão se repetindo em ciclos, então a gente tem como datar isso, como estimar as datas aproximadas que esses conflitos aconteceram. Então, quando a gente vai, quando foi, né, datar e chegar lá nessa data, o que aconteceu? Foi a morte da minha mãe. E aí, quando ela começou a abrir aquela portinha que eu tentava ali a todo custo manter fechada, né? Eu não, meu inconsciente, né, manter fechado, tava ali, né? Então, lá no fundo, o que eu escondia de mim mesma era uma culpa.
Eu sentia que eu não tinha sido rápida o suficiente, forte o suficiente, que eu precisava ter feito mais coisa, que eu precisava ter percebido antes que minha mãe estava doente, que eu precisava ter feito, né, alguma coisa mais rápida, que eu precisava ter conversado mais com o médico, ter levado ela no médico antes, eu precisava ter feito alguma coisa ali para tentar salvar minha mãe. Então eu me sentia culpada. E aí foi então esse o conflito que ativou esse meu PTH. Né? E quando então a gente ressignificou, entendendo que eu fiz o que eu podia, né? Mesmo, eu podia ter feito alguma coisa antes. Se eu tivesse o conhecimento de que a gravidade era aquela, eu poderia, mas eu não sabia. Né? Então eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz o que era possível fazer naquela época. Então só quando eu realmente pude confessar para mim mesma que eu sentia essa culpa, é que eu pude olhar para essa culpa de forma racional e me livrar dela. E aí, consequentemente, então, porque daí o que o meu organismo entendeu? Eu preciso ser mais rápida agora, para não acontecer isso de novo. Né, para não correr o risco disso acontecer de novo, então eu preciso ser mais rápida, então eu preciso de mais paratormônio. E aí ele foi o tempo todo ali, sabe quando você deixa uma máquina, algum aparelho ligado na tomada o tempão, aí chega um momento que ele para de funcionar porque ficou um tempo demais ligado ali direto. É mais ou menos isso que acontece. E com a paratireoide também, aliás, com a tireoide também a mesma conotação, né? Os mesmos tipos de conflito. Então a pessoa que sempre teve que desde pequena ser muito rápida e que vai passando por situações que sente, principalmente, né, sente que precisa ser mais rápida da próxima vez, porque perdeu alguma coisa, né, deixou de ganhar, ou perdeu alguém ou alguma coisa porque não foi rápido o suficiente, ou porque não deu conta de tudo, e aí passa. Né, e até mesmo essa questão do eu preciso dar conta de tudo, né? Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou, né, empresária, não sei o que, eu preciso dar conta de tudo. Então, se eu preciso de dar conta de tudo, eu preciso de muita energia, eu preciso de mais T3, T4 aqui no meu sangue. E aí a minha tireoide fica ali produzindo, chega uma hora que ela pifa, né? E aí dizem que inclusive o hipotireoidismo, que é a diminuição, ela é precedida sempre por um hiper. Mesmo que às vezes não foi detectado, não foi diagnosticado, né? Às vezes a gente não foi lá fazer o exame naquele momento, mas é como se assim, eu passo muito tempo da minha vida ali acelerada, e aí chega um momento que eu vejo que eu não vou dar conta, então agora eu preciso parar. Então agora eu paro, eu vou descansar, eu não vou fazer, eu vou ser lenta mesmo, eu vou me conformar, né? Porque já que eu sempre fui rápido e não deu conta, então agora eu preciso me conformar e quer saber, eu vou ser lento mesmo. E aí vem o hipo, para poder me manter então mais parada, mais apática, né? Para me tirar desse modo de aceleração total. Então, gente, não sei se faz sentido para vocês, mas são esses, né? Então, por isso que eu disse, né, que ouvir os áudios acelerados é um sintoma, ele pode ser um sintoma, pode ser que você ainda não tenha, mas se cuida, porque você, como eu disse, não é um único conflito que vai gerar o sintoma físico. É como se a gente tivesse, eu uso sempre esse exemplo, que para mim é o melhor. É como se você tivesse um copo embaixo de uma torneira pingando. Ela vai pingando de gota em gota, de gota em gota. Vai chegar uma hora que ele vai encher e vai transbordar. E depois que transbordar, aí qualquer gotinha é suficiente para transbordar. Então, às vezes você fala assim, mas eu não passei um grande conflito como você. Mas às vezes não precisa ser um grande, mas são vários. É uma vida inteira acelerada, entende? É uma vida inteira acreditando que eu tenho que ser rápido, e isso vem lá da infância. Você fica congelado naquela informação de que eu preciso ser rápido, eu preciso dar conta, porque senão minha mãe não vai me amar, porque senão meu pai não vai me amar, porque senão a pro não vai gostar de mim, porque senão o coleguinha vai me bater.
E aí a gente vai acreditando nisso sem se dar conta, né? Isso passa a ser uma verdade pra gente, a gente não nem questiona, né? É algo normal. E aí quando vem um Instagram dizendo que você tem que postar, postar, postar para você poder dar conta de ser famosa, de ter uma renda, de dar certo o seu negócio na rede social, vem ali, aí, e não é por acaso que você vai atrair provavelmente um parceiro para você que ou ele vai também te cobrar isso, ou ele vai ficar na dele e não vai fazer nada. Por quê? Porque você tá fazendo tudo, então se você tá fazendo tudo, para que eu vou fazer? Né? Então, às vezes a gente reclama que o marido não faz, mas às vezes o marido não faz porque a gente faz. Se tem quem faz, para que eu vou fazer? Né? E aí, então assim, a gente precisa tomar consciência disso, porque senão vai chegar uma hora que se você ainda não tem, né, se você ainda não consegue parar para fazer uma coisa de cada vez, se você precisa estar sempre ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, você está fragilizando e sobrecarregando a sua tireoide. Então, para enquanto é tempo. O que a Tati está perguntando? O que podemos fazer para desacelerar de forma natural antes da tireoide desencadear? A gente precisa encontrar qual o conflito que deu origem. Então, como eu disse para vocês, são vários durante a vida inteira. E muito provavelmente começou lá na infância. E às vezes, sabe, na verdade, quando eu olho para minha vida, eu sei que assim, os meus em particular começaram desde ali da minha infância, dessas coisas que eu fui ouvindo, mas eu sei que assim, não começou só aí, porque a minha mãe já era assim. E, inclusive, isso era um peso para mim, porque eu via ela acelerada o tempo todo. Eu nunca vi, exceto em algum momento em que ela tivesse extremamente doente, que ela não conseguisse levantar da cama. Mas, fora isso, eu nunca vi minha mãe se deitando durante o dia. Era correndo o tempo todo. Era desse modelo que eu falei que eu era para vocês. No início, se tivesse alguém em casa para ela que ela estivesse recebendo uma visita no domingo, por exemplo, aí né, tá ali fazendo almoço. Almoçamos, vamos lá lavar a louça na cozinha. Aí, né, sentou ali, começou a conversar um pouquinho, vem um café da tarde. Aí, sabe? Então, assim, mesmo quando tinha visita, eram poucos os momentos que ela se permitia em sentar, em conversar, em estar ali com as pessoas. Era sempre acelerada, era sempre, sempre, sempre. E então ela também com certeza já tinha os conflitos dela, né? Que provavelmente vieram da infância, também deve ter ouvido coisas da mesma forma, porque a gente não fala aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não aprendeu, a gente só reproduz o que a gente aprendeu. Então, assim como eu aprendi isso com ela, mesmo sofrendo com isso, mas foi o que eu aprendi, era o que eu reproduzia com a minha filha, sempre acelerando ela. Né? Então, só quando eu pude tomar consciência que eu pude mudar o meu comportamento, né? Então, se era o comportamento que eu reproduzia por ter aprendido, então com certeza é o que ela também aprendeu e que a minha avó, na verdade, ali eu acho que devia ser o meu avô, embora eu não tenha conhecido, mas pelas histórias que contava, eu acho que era ele que acelerava ali a coisa, né? Então, assim, a gente vai trazendo, e se a gente não olhar pra gente, além dos sintomas físicos na gente, a gente ainda vai trazer isso para os nossos filhos, vai passar isso para os nossos filhos também. E aí a gente fala, é genético, problema de tireoide na minha família é genético. Não, na sua família, o que é genético é o problema de achar que tem que correr o tempo todo. Isso é genético e isso vai fragilizar a tireoide de todo mundo. Entende? A epigenética surgiu inclusive do projeto Genoma, que tinha como objetivo olhar o DNA das células para tentar descobrir por que as células de câncer eram diferentes, por exemplo. E fizeram exames e não descobriram nada. E aí alguns cientistas, não contentes com esse resultado, continuaram os estudos e descobriram que o DNA não era diferente nas pessoas que tinham o câncer, né? Que era o estudo específico do projeto Genoma, né? Então o DNA não tinha alteração nenhuma. O que acontecia era essas memórias que ficavam na membrana plasmática e que iam passando comportamentos. Então o que a gente herda não é a doença, a gente herda o comportamento.
a forma de pensar, a forma de acreditar e de agir. É isso que a gente herda e que adoece a gente. Entenderam? Então, como que eu faço para desacelerar antes disso desencadear? Eu preciso parar, olhar o que é de conflito, o que é que eu aprendi na minha vida em relação a isso, da onde é que vem isso? Quais foram os conflitos que me fizeram aprender que eu preciso dar conta de tudo? Quem foi que disse que você tem que dar conta de tudo? Né? E aí, então, quando a gente encontra esse conflito, e dentro do MPC a gente tem técnica para isso, para descobrir esses conflitos, então a gente faz a ressignificação. A gente vai olhar aquela situação, eu vou ajudar vocês a olharem aquela situação de uma outra forma, de uma forma mais saudável. E aí, então, você pode liberar o seu corpo disso. E aí a gente muda os nossos sentimentos, a gente muda as nossas emoções, né? A Letícia está dizendo aqui, eu desenvolvi a tireoide após a segunda gestação prematura do meu filho. Pois é, então aí, olha, pode ser que o seu sentimento tenha sido que meu filho foi prematuro, né? Então eu precisava ser mais rápida, ou eu precisava ser mais ágil, eu tinha que ter feito alguma coisa para poder não ter trazido isso para ele, para essa gestação ter sido normal, né? Então, assim, algum sentimento de que eu tinha que ter feito alguma coisa, né? De que eu tinha que ter sido mais rápido, eu tinha que ter percebido, eu tinha alguma coisa que tinha que ter feito aí, você se cobrou, e com certeza não começou aí. E aí, olha só, na verdade, olha só, a criança prematura, ela sente lá no ventre que ela precisa sair logo dali, né? Então, talvez não é nem por conta da gestação, mas ele já foi prematuro porque ele sentia de você essa aceleração. Provavelmente você já era acelerada e inconscientemente você passou isso para o seu filho que não, eu preciso sair logo daqui, eu preciso sair logo daqui. E aí não esperou nem o tempo suficiente, né? E aí veio, como foi para você um grande conflito, né? Um medo de um filho prematuro e tudo mais. Então isso, porque os conflitos, ou eles são vários pequenininhos durante a vida, ou são coisas maiores. E aí, assim, para ser uma coisa, a gente chama dentro da nova medicina germânica, o Dr. Hammer chamava de DHS. E esse DHS, que era aquele momento daquele conflito específico, que não é qualquer conflito, mas ele precisa ter algumas características para ser considerado esses conflitos que vão desencadear alguma coisa, né? Então ele precisa ser vivido, ter um acontecimento inesperado, eu não estava esperando, me pegou de surpresa, eu não esperava por isso, foi impactante, me causou um impacto, e eu vivi em isolamento. Ou seja, ninguém me entendia o que eu estava passando. Pode até ser que, por exemplo, se é um filho, eu tenho um marido que está do meu lado, mas só eu sei o que eu estou sentindo. Só eu sei, talvez, o que está ruminando aqui dentro, a culpa que às vezes está ruminando aí dentro, né? E isso até, mesmo que às vezes eu até fale, mas ninguém sabe isso. Eu vivi aquilo sozinha, em isolamento. Então, esse tipo de conflito, né, inesperado, impactante e vivido em solidão, são esses os tipos de conflitos que vão despertar os sintomas. Ou, como eu disse, vários que vão acontecendo ao longo da vida, de gotinha em gotinha, e chega uma hora que uma gotinha, que às vezes até parece boba, que você nem... Olha lá, ó, sempre foi acelerada, né? Então, com certeza, isso vem da sua infância. Inevitavelmente, gente, porque é lá que a gente aprende a viver, a se comportar, a ser do jeito que a gente é da primeira infância, principalmente. E muitas vezes, como eu disse, até antes, né? Porque a minha mãe era assim, então com certeza desde lá da gestação eu já fui sentindo essa aceleração dela, né? E aí nasci e olha detalhe, né? Para vocês verem que não é um conflito só. Quem já acompanhou outras lives minhas já ouviu, né?
a minha história de que eu fui tirada com fórceps no meu nascimento. Então, no meu nascimento, já ficou registrado lá no meu inconsciente das minhas células que eu fui lenta, meu parto demorou mais de 2 horas, então eu fui lenta demais, eu fui fraca demais para sair de dentro da minha mãe, e por conta disso eu quase matei minha mãe, entende? Ela quase morreu. Eu também quase morri, mas a questão era que eu quase matei a minha mãe porque eu fui lenta para nascer. E depois eu era o mesmo sentimento, entende? Entende que era uma situação completamente diferente. A minha mãe ficou doente, foi para o hospital, mas eu não fui rápida o suficiente, não fui forte o suficiente. Da mesma forma que eu me sentia inconscientemente, né? Porque isso não é uma coisa consciente, é uma coisa que está lá no inconsciente da gente. Então, assim como eu trazia essa culpa do parto, eu carreguei, é como se aquela culpa da morte dela tivesse sido a confirmação, tá vendo? Ó, lá você quase matou, agora você matou. Entende? Uma coisa muito maior e que geralmente são coisas que sozinhas a gente não consegue. Né? Então, por mais que eu tô trazendo aqui para vocês, e vocês já podem ir se identificando, olhando para a infância de vocês principalmente, quem é que cobrava isso de vocês? Quem é que cobrava que você fosse sempre acelerada, que você tinha que ser rápida, né? Onde é que você aprendeu isso? Quem que falava isso para você? Então você vai identificando, e pode ser que sim, que você consiga identificar e isso já te traga uma mudança, né? Mas às vezes tem algumas coisas mais profundas que o nosso inconsciente, para proteger a gente de reviver aquela dor, ele esconde até da gente mesma. E isso não é só você, não é só eu sou terapeuta e eu preciso, né? Ainda, porque eu sei que esse não foi o único processo na minha vida em que eu não consegui, que o meu inconsciente está ali escondendo de mim. Eu sei que eu vou precisar outras vezes, até porque a vida não para, outros fatos vão acontecendo, outras tribulações vão acontecendo e provavelmente vai chegar outros momentos em que eu vou precisar de ajuda, sim. Só que hoje, né, qual é a beleza disso tudo? Né? É não ficar pensando na culpa ou no porquê, mas a gente aprender, né, com cada situação. Então, com toda essa situação, além de tudo, eu aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Que pedir ajuda ao contrário. A gente precisa ter coragem para enfrentar os próprios medos, os próprios sentimentos de fracasso, né? Que a gente fica às vezes ali, né? Puxa vida, eu não consegui, vou precisar pedir ajuda, né? Então, o fato de eu pedir ajuda não quer dizer que eu sou fraca. Pelo contrário, quer dizer que eu tive muita coragem, né? Entenderam? Deixa eu ver aqui os comentários. Penso que não existe ninguém no prumo nos dias de hoje. Exato, não existe, nunca vai existir. Porque a gente tem conflitos nessa vida, né? Jesus já disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então nós vamos ter, e cada vez mais, né? Essa questão aí da aceleração é uma coisa que o mundo em si tem nos cobrado cada vez mais, cada dia mais. Né? Então a gente precisa sim olhar pra gente para não se deixar levar, né? Feito uma manada aí nessa enxurrada de informação, de aceleração aí, e consequentemente de doenças, né? A Tati está dizendo que o pior é que eu cobro isso até do marido. E né? A gente cobra de todo mundo. Porque se eu tenho que ser assim, todo mundo tem que ser assim. Porque eu aprendi que isso é o certo. Então, e não é porque a gente é ruim, é porque eu aprendi que isso é o certo. Então, se isso é o certo, então todo mundo tem que fazer assim, agir assim também, né? Não consigo descansar, então. E isso traz sérias consequências, e aí não só para a tireoide, mas para outra parte do corpo também, né? Porque a gente precisa de descanso. Gente, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? Ele precisava? Não, ele queria dizer para nós que para nós é necessário e que a gente precisa sim contemplar, entendeu?
A Nath está dizendo, por ouvir meus familiares reclamar da demora da minha irmã fazer as coisas, eu entendi que tinha que ser rápida. Pois é, tá vendo? Olha, não é nenhum conflito seu, né? Mas você ouve, não é verdade? Gente, só um minutinho. Meus cachorros estão desesperados aqui. Eu acho que tem gente no portão. Eu já volto. Vão pensando aí, vão escrevendo aqui para mim o que mais que vocês estão sentindo aí, se fez sentido para vocês. Vão escrevendo aí, 5 minutinhos. Perdão, voltei, esqueci de tirar o fone, então vocês já ouviram que foi o pet shop que chegou para buscar os meus cachorros pro banho, né? Ai, ai, saí correndo, esqueci de tirar o fone e vocês ficaram aí ouvindo a conversa toda, né? Ai, ai. Ainda bem que existem anjos como você. Ah, que bom, obrigada. Existem muitos aí, muitos sim, graças a Deus, né? E graças a esses cientistas, né, que têm cada vez mais estudado e não se conformado com algumas respostas que encontraram e vão ensinando pra gente também, né? Essas coisas. Não deu para ouvir? Ai, ai, mas foi isso. Eu imaginei, porque era dia, né? E ele sempre veio um pouco mais tarde, hoje ele veio mais cedo. Veio buscar os meninos pra. É, foi correndo. Larguei eles lá e ó, eles foram tomar o banhinho deles. Aliás, o lugar que eu levo eles é muito bacana. É uma creche, gente. Tem parquinho para eles, tem brinquedo, tem piscininha. Aí eles passam o dia todo lá. O dia que tá calor, entra na piscina e aí vão enquanto esperam ali a vez deles, né, de chegar para tomar um banho, eles ficam ali brincando. É uma graça, eles adoram. Ai, ai, mas vamos lá. Fez sentido, gente, para vocês tudo isso, então? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa? O que eu quero deixar de mensagem para vocês é o seguinte, que além de descobrir, né, lógico, de parar, agora que você tem essa consciência, de parar e pensar, quem foi que te ensinou isso? Né? Onde você aprendeu? E será que isso realmente é o certo? Será que realmente isso é necessário? Como eu tava falando, Deus, quando ele criou o mundo, ele criou em 6 dias e descansou no 7º. A palavra descansou, né? Quando fala que ele descansou, a tradução no hebraico, no original, ela é algo parecido com contemplou. Então é que no 7º dia, não é que ele não precisa descansar, ele não se cansa,
mas ele parou para contemplar tudo que ele tinha criado, para desfrutar daquilo, né? Então, e com isso também ensinar para gente que a gente precisa parar para descansar, para contemplar as coisas, porque a gente só fica trabalhando, 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 e aí a gente vai desfrutar do fruto do nosso trabalho quando, né? E assim, essa é uma coisa que eu aprendi numa lição muito dura, né? A minha mãe viveu a vida inteira trabalhando, 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 trabalhando. Quando ela se aposentou, ela continuou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ela não teve tempo, morreu com 59 anos, não teve tempo de parar e desfrutar do tanto que ela trabalhou, né? Então, para quê? Eu sempre falo para minha irmã que eu preferia ter. É óbvio que ela construiu, né, uma vida, ela deu estudo para gente, ela fez o que ela pôde, né? O que ela pôde de melhor, ela fez para nós. Mas eu sinceramente preferia que ela tivesse feito menos, financeiramente falando, e poder ter ela ainda aqui por mais tempo, né? Então, assim, o que que você quer para sua vida? Então, é esse convite que eu quero fazer vocês a refletirem, a pensarem, né? E ver se vale a pena continuar acelerado dessa forma. Algumas coisas práticas, como por exemplo, aproveitem, quando a gente falar, eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Gente, a gente até consegue, a gente ainda brinca, né? Que as mulheres conseguem, os homens não. E na verdade, assim, a gente consegue, entre aspas, porque se você fizer uma coisa e depois a outra coisa, a qualidade com que você vai fazer essas 2 coisas jamais vai ser a mesma do que se você estiver fazendo as 2 ao mesmo tempo. Você não consegue, você precisa dividir sua atenção, você não consegue se concentrar de verdade em cada uma. Então, por exemplo, estou fazendo almoço, aproveita, olha o que você está colocando, coloca o seu amor enquanto você está fazendo aquela comida para os seus filhos, para o seu marido. Quantas mães não podem ter esse privilégio, passam o dia inteiro longe dos filhos? Então, se você tem, aproveite, desfrute disso. Se você está com os seus filhos, fica, que seja 15, 20 minutos ali com eles, sem olhar celular, sem preocupar com alguém que está chamando, com trabalho para fazer, com casa para limpar. Passa no mínimo, gente, 15, 20 minutos por dia que você chegar e ficar com seu filho e brincar ali com ele, já vai fazer uma diferença. Não, eu não consigo ficar o dia inteiro, não precisa o dia inteiro, mas o tempo que você tiver com ele, que seja um tempo de qualidade, porque isso vai fazer diferença na vida dele. Não adianta você estar ali e não estar, né? Para quem, nessa sessão de posts, eu coloquei algumas curiosidades sobre mim, né? Um desafio de uma amiga para colocar 10 curiosidades sobre você, né? Nos stories, e eu coloquei, acho que não sei se, acho que já saiu, acho que foi antes de, foi no sábado, no domingo à noite. Mas eu coloquei o link de uma outra página que eu tenho, que aí, para quem não sabe, né, eu tenho o Ateliê Criar com Graça. Eu estou encerrando as atividades dele, mas era o que eu trabalhava, né, antes da terapia. E eu sempre gostei muito de artesanato e transformei isso numa profissão quando a minha filha nasceu. E quando eu comecei a lidar com terapia, e eu ficava, assim, de certa forma frustrada, eu pensava, gente, eu achei que agora eu tinha conseguido encontrar o meu rumo na vida, o meu propósito, né? Aquilo que eu gosto de fazer. E não é que eu não goste, mas eu descobri que eu entrei no artesanato porque era a única forma de eu estar perto da minha mãe por um tempo. Como ela estava ali o tempo todo trabalhando, acho que meio que para não enlouquecer, né, a válvula de escape dela era fazer os artesanatos. E aí, então, quando ela ia fazer alguma coisa, eu grudava atrás, né, e me ensina. E aí ela sempre me ensinava, e aí, como boa professora que era, né, ela me ensinava. E aí, então, aquela era um momento, fazer o artesanato do lado dela era um momento que eu tinha com ela, porque ela não tinha tempo.
Eu me lembro do meu pai, por exemplo, brincando comigo na infância, mas eu não me lembro dela. Não me lembro dela um minuto parada para brincar, entende? Não é que ela não cuidasse, que ela não brincasse, não é isso, mas assim, parada para brincar, parar para brincar comigo, eu não tenho uma memória assim da minha mãe, né? E infelizmente hoje a minha filha tá com 13 anos e quando eu me dei conta disso, a fase dela brincar também já tinha passado. Então, infelizmente eu também não tenho memória de parar com a minha filha para brincar. Hoje eu tenho corrigido isso, conversando, tirando tempo para conversar, para estar com ela, mas a infância já foi, o tempo de brincar já passou. Então, você que tem filho pequeno ainda, aproveita. Não precisa ficar o dia inteiro, não, mas tira 20 minutos, meia hora por dia com cada um dos seus filhos para poder brincar. Se eu tenho mais de um, tira 15 minutos com cada um por dia para conversar, para brincar, para dar um cheiro. Isso passa tão rápido, gente. Vocês não têm noção. Então aproveita, né? A gente viver acelerada faz a gente perder muita coisa linda na vida da gente. Então aproveitem, desacelerem e pensem sempre, tragam à mente de vocês que você é rápida o suficiente, que você está satisfeita com a sua velocidade, que é você que define o seu ritmo, mais ninguém. Então traga sempre isso à sua mente, que é você que define o seu ritmo, é você que define o que é importante para você, não o mundo, não mais ninguém, nem que tenha sido sua mãe, seu pai, mas é você. E se eles fizeram isso, também não foi por mal, foi porque é o que eles aprenderam. Mas agora que você tomou essa consciência, então decida mudar isso e não passar isso para os seus filhos, para que eles também não venham a sofrer coisas que você sofre hoje. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Era esse o recado que eu tinha para deixar para vocês hoje. Para quem vai assistir esse vídeo gravado, se tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, o meu direct é o seu direct. Aliás, lá na bio do meu Instagram tem o Linktree, e aí tem o link para os vídeos do YouTube, tem link para marcar horário, e tem o link do meu WhatsApp. Se você quiser conversar comigo no WhatsApp, né, alguma dúvida, conversar sobre qualquer coisa, então me coloco aqui à disposição, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui para encerrar. A Sônia tá falando, verdade, eu me culpo muito quando fico sem fazer nada. Pois é, né? E olha só, né? Eu me culpo. Quantos anos na sua vida você já trabalhou, né, amiga? Para se sentir culpada de ficar sem fazer nada, né? Vai ficar quando? A Tati dizendo, nossa, que mensagem maravilhosa, aquele balde de água fria que precisava levar hoje, obrigada. Ai, que bom, e é isso mesmo, Tati, às vezes a gente precisa levar um balde de água fria, porque a gente, é interessante essa metáfora, porque realmente, às vezes a gente vive a vida da gente num transe, né, como se a gente ligasse um piloto automático e tá ali num transe. E aí, de vez em quando, a gente precisa de um balde de água fria para acordar, para enxergar o que a gente está fazendo com a nossa vida e mudar enquanto ainda há tempo, porque sempre é tempo, né? Não, às vezes alguém pode dizer, ai, já tô velha demais, não sei o que, não, a gente nunca tá velho demais, sempre há tempo. Enquanto há vida, há tempo, né? Então, ok, gente, muito obrigada pela companhia, e se vocês quiserem algum outro tema em específico, né, eu sempre falo isso também, podem me pedir, podem ir sugerindo, né, algumas coisas que vocês queiram saber, vão sugerindo lá para os temas das próximas lives, tá bom? Obrigada, gente, e até a próxima!